Então, estamos todos aqui já completando o time que vai falar para nós sobre esse assunto tão importante para as escolas. Dando início aqui, gostaria de fazer a primeira pergunta a vocês, que seria: como avaliar na perspectiva de aprendizagem e quais são os principais entraves desse tipo de avaliação, que é composto da avaliação sob a perspectiva conteudista? Por favor, vocês têm 2 minutos e meio, cada um de vocês. Eu acho que, pela ordem que eu apresentei, professor Adhemar primeiro, meu presidente. Muito obrigado, Mansur. Obrigado. Boa tarde aí a Fátima, né, Eduardo, a pessoa que está aqui com a gente nessa mesa. E, assim, na verdade, hoje a gente tem, no Brasil, nós temos uma cultura, né, do conteúdo, né? A gente que trabalha na escola, educação básica, e trabalha, assim, diretamente, se a gente não mandar a relação de conteúdos que vão cair na prova para as mães, no Fundamental 1, no Fundamental 2, a gente tem uma pressão muito grande. Então fica muito difícil a gente fazer algum tipo de avaliação, algum tipo de diferente, né? Ou seja, parte muito para aquela questão informal, né? A gente faz prova muito no Brasil, né? Eu costumo dizer que nós fazemos uma prova para provar o quê? A gente faz para provar para o sistema, no caso do governo, porque tem que ter uma nota para ser aprovado. E para provar para a família, né? Que a família também precisa saber da nota. Então, a gente tem discussões de nota de 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos. E o aprendizado, exatamente aquela avaliação que poderia ser mais contextualizada, acaba não acontecendo por talvez até uma falta de confiança. Assim, nos países onde a educação acontece melhor, a gente tem, de fato, uma avaliação, assim, a professora que define, ela pode fazer uma palestra, ela pode fazer uma pergunta, pode pedir para o estudante falar sobre o assunto. Então, é a professora que diz. No Brasil, a gente tem muito sistematizado as coisas. Então, isso dificulta muito qualquer tipo de processo de avaliação. A nova base vem com essas propostas, né? Mas ela, na verdade, a gente vai ter que enfrentar um problema cultural, na minha opinião, que é exatamente essa questão de nota. Tem que provar o tempo todo que você tem nota para passar. Olá, muito boa tarde, obrigada, Luiz. Então, acho que eu vou começar pelos entraves, né? Quais são os principais entraves aí para que a avaliação na perspectiva da aprendizagem, de fato, seja uma realidade nas escolas? Acho que um dos entraves é o que o professor Adhemar colocou, né? A perspectiva conteudista, que acaba resultando num perfil de avaliação baseado unicamente em conteúdos e ainda, muitas vezes, naquela avaliação aplicada só no final do ciclo, né? Então, assim, reduzindo a avaliação como um sinônimo de prova. E, então, como avaliar na perspectiva da aprendizagem? A meu ver, entendendo que a avaliação é um processo formativo e transversal. Sendo transversal, ela perpassa toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, e ela perpassa todo o acontecer de sala de aula, todo o dia a dia de sala de aula. Então, a avaliação numa perspectiva transversal, ela acontece cotidianamente, o professor está sempre com um olhar atento para a avaliação. Outra forma de se avaliar na perspectiva da aprendizagem é incluindo todos os agentes e recursos pedagógico-metodológicos na avaliação, né? Se o aluno é o protagonista, nós precisamos saber que os nossos instrumentos de avaliação podem falhar, as nossas práticas de avaliação, as nossas práticas pedagógicas podem falhar, então nós precisamos ter esse olhar atento aí para todos os agentes envolvidos no processo educacional. E um outro ponto considerando a avaliação uma perspectiva formativa e transversal, variar os instrumentos, desconstruindo, como eu disse, a ideia de que a avaliação é uma prova aplicada no final do bimestre. Então, eu preciso avaliar a participação do aluno, fazer uma autoavaliação com ele, variar os instrumentos, um seminário, uma apresentação de trabalho, uma prova discursiva, uma prova objetiva, uma prova oral. Então, variar os instrumentos de avaliação para que eu tenha o máximo de insumos possível
para chegar a um resultado concreto aí do desempenho do meu aluno e poder atuar sobre ele. Complementando o que os colegas já falaram, primeiro, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Entendo que esse é um dos painéis mais complexos, talvez, para se trabalhar, porque o tema de avaliação, ele, até mesmo para quem é especialista, é desafiador. E para contribuir, o que eu entendo é que, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que também pensar, de antemão, no projeto que está sendo executado. Eu não vou propor uma avaliação de uma maneira se aquilo que eu planejei fazer foi outra coisa. Então, uma escola que pensa num projeto absolutamente conteudista, ela, de certa forma, né, vai conseguir avaliar aquilo que está propondo fazer. Então, acho que a avaliação também é parte de um processo, né? Como a Bianca falou, ela não é um fim, ela é um processo. Né? E de acordo com o objetivo que se tem, no momento em que se espera fazer, a gente tem formatos diferentes, ferramentas diferentes. E nesse momento de pandemia, que tem potencializado todos os assuntos, né, do econômico ao pedagógico, a gente tem um exemplo do que é avaliação. O grande desafio, por exemplo, como que eu avalio alunos do Fundamental 1 de forma remota? Alunos que passam agora pelo processo de alfabetização, como é que eu acompanho, e aí avaliação no sentido de acompanhamento, também diagnóstico, e se eu não consigo alcançá-los para identificar o processo na execução. Estamos passando por um momento que a avaliação também torna-se extremamente desafiadora. Né? Alguns estados voltaram, mas a grande maioria do Brasil não. E, com certeza, né, aprenderemos muito em como fazer até o final desse momento tão crítico, porque os próximos anos serão desafiadores da mesma forma. Complementando, né, o que nossos colegas colocaram, primeiramente, meu muito boa tarde, nosso presidente Ademar, professor Mansur, Bianca, Eduardo, nosso companheiro, minha presidente Cris, né? De fato, esse painel, ele é um painel bastante desafiador, porque ele vem acompanhando ao longo de todo o processo da história da educação a questão da avaliação. Eu gostaria de, inclusive, retomar um pouco do painel anterior sobre as metodologias ativas, né? O que foi colocado pelo professor Azeitona, professora Naime, com relação às metodologias linkadas ao processo avaliativo. Né? Como a Bianca muito bem expressou, o processo de avaliação ele é transversal, ele inicia-se, né, ao longo de toda a caminhada do aluno na sua vida escolar. Gostaria de destacar que o entrelaçamento entre o professor, o aluno, o conhecimento e a vida em constante movimento devem ser passos elucidativos em todos os mecanismos utilizados, ferramentas nos processos avaliativos. E, Eduardo, muito bem colocado, né? Esse momento de pandemia que nós todos estamos sendo obrigados a enfrentar, a questão avaliativa ela está fortemente sendo marcada na continuidade do ensino não presencial. Então, a questão da avaliação, ela traz com ela a questão que segura, a questão conteudista, né, muito marcada ainda na nossa cultura e que deve ser importante e urgentemente revisada. É um paradigma que foi imposto, né, na conceituação de educação, quer dizer, o aluno dominou o conteúdo, ele está bem avaliado. Ele não dominou o conteúdo, ele não está bem avaliado. Então, esse paradigma, né, do conteúdo aliado ao sucesso na avaliação, ele tem que ser urgentemente revisitado. Várias facetas. Continuando aqui. Como a avaliação da aprendizagem
pode promover o desenvolvimento do aluno? Por favor, esse viés também, na minha avaliação, sem o trocadilho, é muito importante. A gente sabe que nós temos, eu como professor, principalmente professor de matemática, tinha muitos alunos com pavor de fazer avaliação. Então, já chegavam no dia da prova ou da verificação muito nervosos. Como que a avaliação ajuda esse aluno? Na mesma ordem, aí? Pode ser a ordem que foi da outra vez, vocês querem trocar, Tá bem. não precisamos ser tão formais. Tá bem. Pode tirar a bagunça para falar. Eu queria Pois é. ter feito na primeira pergunta lá, Mansur, que eu estou aqui tentando substituir a professora Amabile, né? Porque ela tem... Hoje nós tivemos, além do Congresso, tivemos a audiência pública no Conselho Nacional, tem uma audiência no Senado, que nós estamos discutindo a reforma tributária. Então, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E essa coisa da tecnologia, ela ajuda bastante, mas, por outro lado, as agendas ficam bem encavaladas, né? Então, ela acabou ficando presa na audiência pública do Senado. Então, por isso que eu estou aqui fazendo um esforço enorme para substituir ela, e não é fácil, não. Então, por isso que faz justificar a não presença dela, que foi anunciado que seria ela que estaria aqui. E como a gente tem que ficar fazendo um pouco de cada coisa para dar conta, né? Eu queria, quem assistiu já de manhã na abertura, né, o presidente do INEP, o Alexandre, ele acenou com alguns caminhos que eu acho que a gente vai melhorar esse processo cultural da avaliação, da prova, né? Você veja, por exemplo, a prova do Enem, né? Ela é uma prova, é uma avaliação, deveria ser uma avaliação do ensino médio, e ela virou uma certificação, virou um monte de ingresso no ensino superior e uma série de coisas. Então, o INEP agora vem mudando, o SAEB, né, e o IDEB vai começar a fazer, pelo menos esse é o projeto, né, fazer várias etapas de avaliação, e esse estudante vai acumulando e tal. Então, isso melhora bastante essa avaliação um pouco mais contextualizada. Porque não faz sentido, não é que não faz sentido, mas fica muito mais difícil a gente fazer uma escola em que o aluno tem que ser preparado para passar no vestibular, ou para passar no Enem, para tirar a melhor nota no Enem, sem você focar nos conteúdos. Então, não é o que o aluno quer, o que a família quer, é aquilo que tem que ser feito. Ele vai fazer uma prova e é a prova da vida dele. Você precisa fazer isso de maneira, a escola fará isso de maneira em que ele esteja preparado para fazer essa prova. Então, e a gente acaba perdendo todo esse contexto de avaliação, de aprendizagem, de desenvolvimento humano, que acaba sendo muito difícil de justificar, tanto para o sistema, né, como para a sociedade, o aprendizado, né? A gente já tem vários exemplos, né, de escolas que enveredaram para esse caminho de avaliação contextualizada e tal, e acaba que a sociedade não entende. Fica difícil se manter, inclusive, no mercado, que a pessoa, não, veja bem, essa escola é muito fácil. Então, realmente, a gente tem um desafio bem grande aí, na minha opinião, nos próximos anos, para mudar isso, que é necessário, é importante, mas a gente, eu acho que o governo, o Estado, está acenando um caminho que pode ser interessante. É importante a menção ao Enem, né, que apesar de ser uma avaliação em larga escala, ele nasceu com um intuito, e isso não desconstrói, claro, o conceito de avaliação em larga escala, mas ele nasceu com o intuito de mapear a qualidade da educação no ensino médio e promover os investimentos necessários. Mas, ao longo dos anos, ele acabou se transformando, como o professor Ademar muito bem colocou, em um exame classificatório, né? Ele determina os alunos que vão ingressar na universidade e os que não vão ingressar. Falando aqui da avaliação da aprendizagem, né? Aqui no site digital, nós temos como um dos nossos pilares a avaliação formativa, e caso queiram também encontrar mais materiais sobre isso, acabamos de lançar um e-book sobre avaliação na educação básica. Temos no nosso site, sai.digital, textos sobre avaliação formativa e avaliação diagnóstica, e muito do que eu estou falando aqui está pautado nisso que a gente tem escrito lá, né? Mas, então, como a avaliação da aprendizagem pode promover o desenvolvimento do aluno?
Eu acredito que incorporando, por exemplo, um procedimento diagnóstico no dia a dia da avaliação e da prática de sala de aula, a gente sabe que a avaliação diagnóstica, ela é um dos conceitos, que seria um instrumento para ser aplicado no início do ciclo, mas eu acredito que o professor pode constantemente ter esse olhar diagnóstico para o desempenho do seu aluno, e isso é muito importante num processo e nas avaliações da aprendizagem. Construir essa avaliação de forma contextualizada, como a professora Ademar colocou, e pautada em habilidades, não em conteúdos. Então, ali tendo uma situação problema, através da qual os alunos possam mobilizar os seus recursos, por exemplo, para responder a uma questão, né? A professora Ademar também mencionou sobre o medo da prova, né? A gente ainda tem essa relação do aluno, assim, de intimidação com relação ao momento da prova. Então, é muito importante desconstruir esse medo. A prova não é um momento para o professor intimidar o aluno. A prova é um momento para que o aluno demonstre se tem ou não determinadas habilidades e também aprenda em sua execução, né? Acho que também praticando um ciclo de planejar, atuar, checar e reagir. Então, em sala de aula, sempre que o professor perceber que um aluno não consolidou determinada habilidade, tentar contribuir para que aquele aluno alcance esse desenvolvimento. E uma última sugestão é sintonizando com cuidado a prática pedagógica, seus recursos pedagógicos e metodológicos com a avaliação. É uma premissa da avaliação da aprendizagem que ela precisa ser condizente com todo o trabalho que o professor vem fazendo. Então, eu levanto esse ponto também como um ponto importante para a gente avaliar, promovendo o desenvolvimento do aluno. Acho muito... Desculpa, Fátima, quer falar primeiro? Pode falar, à vontade. Não, bem colocado, Ademar, Bianca. Eu gostaria, inclusive, de fazer uma reflexão sobre a questão da proposta pedagógica da escola com avaliação. Então, na grande maioria das vezes, né, nós temos uma proposta pedagógica fundamentada, né, com uma conceituação em cima de tudo isso que nós estamos aqui apresentando, colocando, pensando, né? Então, a proposta ela vem com toda aquela fundamentação bastante avançada. Quando chega na questão da avaliação, da avaliação traduzida como um instrumento de registro, esse registro ele vai totalmente contra aquela concepção da escola, né? Aquela fotografia da escola, aquele jeito de ser da escola, como a Naime bem comentou no painel anterior. Então, a gente percebe que conceituar a proposta pedagógica e traduzir no momento de avaliação e no momento das metodologias utilizadas, existe uma grande contradição na ação pedagógica da escola no processo de ensino e aprendizagem. Porque quando se pensa que escola eu quero, né? Se eu quero uma escola tradicional, se eu quero uma escola ainda com aderência em conteúdo, né? Porque essa escola vai preparar exclusivamente o meu aluno para os exames classificatórios de inserção na educação superior, então, eu tenho uma conceituação, uma fotografia na minha proposta pedagógica da escola que eu quero, e eu tenho aquela tradução no sistema de avaliação ainda bastante tradicional, classificatório. Agora, se eu, de fato, quero traduzir na minha proposta pedagógica as perguntas: que aluno, que estudante, que cidadão eu quero formar? Eu tenho perguntas como: esse meu aluno, ele vai conseguir se apropriar desses conceitos científicos, historicamente construídos? E o que ele vai fazer com tudo isso? Como que ele vai transformar esses conceitos e resolver os seus problemas do dia a dia? Como ele vai transitar com suas emoções, né? Então, dependendo do que eu quero, né, ser demonstrado enquanto escola, eu tenho que refletir a minha proposta na questão da
avaliação e das metodologias que serão utilizadas para que, de fato, eu traduza o meu fazer pedagógico. Eduardo. Obrigado, Paty. Eu acho muito interessante fazer uma primeira reflexão, já que a gente ainda está no início aqui, que a avaliação, quando a gente fala, parece que é só a escola que faz, né? A avaliação não é só de escola, a avaliação acontece em vários lugares, com várias funções, com várias... Enfim, em todo lugar você tem avaliação. E tem uma analogia que eu acho fantástica para pensar no que a gente pode ajudar no desenvolvimento do aluno, que é a avaliação médica, né? Se você for no médico, numa consulta, ele te... analisa de cima e embaixo, te avalia e faz um diagnóstico do que é que você tem, por que tem, se você sair de lá com uma nota, não te adianta nada. Ele fala, obrigado pela consulta, sua nota é 5, pode ir para casa. Você vai fazer o que com isso? Né? Certamente você vai ficar muito incomodado. Então, a avaliação ela tem que ter o sentido de demonstrar aonde que está a questão, o problema, o sucesso, o porquê, quais os caminhos a seguir, e por isso que a gente insiste em dizer que a avaliação é um processo. Né? Se a gente quer, de fato, ajudar o desenvolvimento desse aluno, eu não posso pensar em, ao final do trimestre, aplicar uma única prova. Se ele foi mal, que pena, né? Vamos passar para o segundo, o conteúdo muda, vida para frente, e esqueço daquilo que eu fiz. Em absoluto, não tem como ser assim. A avaliação precisa levar em consideração uma segunda oportunidade, uma nova ferramenta, um outro modelo. Entendo a complexidade que é para muita gente, para muita escola, desenvolver o sentido de diferentes formas e ferramentas de avaliação, mas existem exemplos fabulosos disso, né? Por exemplo, em alguns momentos o aluno poder falar, não, eu quero ser avaliado dessa maneira. Eu me sinto muito à vontade em te apresentar esse assunto, essa temática, num trabalho e vou te dizer absolutamente tudo que eu aprendi, como eu aprendi. Por que isso é pior que fazer uma prova? Uma prova no sentido de papel, né, de múltipla escolha, etc. Então, se a gente está pensando em promover desenvolvimento do aluno, eu tenho que pensar nisso tudo. Tem que pensar que a devolutiva, o feedback para o aluno tem que ser bom, né, e antes de mais nada, ele tem que entender se essa avaliação tem uma característica, né, de avaliar em qual momento que ele está, o que é que eu vou, de fato, trazer para aquele momento em avaliação. Não precisa ser, hoje tem prova surpresa, pessoal. Para quê? E a outra reflexão interessante que quando eu vou avançando no tempo, no calendário escolar, a gente tem a cultura, e aí, infelizmente, isso é assim, é difícil de desprender. Vai ter semana de prova na semana que vem, todo mundo desembesta a estudar. Né? Tem coisa errada nisso. Não dá para ser assim. Eu estudo para a prova ou estudo para aprender? Então, acho que tem uma conversa e uma reflexão muito importante dentro do espaço escolar, para a gente poder entender o verdadeiro sentido de uma avaliação e poder compartilhar isso com a comunidade. Está ficando mais interessante, as questões começam a cada vez aparecer mais, né? Então, eu queria ver com vocês agora, continuando aqui o nosso papo, a gente sabe que a nossa academia é um tanto quanto ainda tradicional, né? Ela forma o nosso pessoal docente de uma forma muito formatada, né? No sentido das definições acadêmicas. Então, eu gostaria que vocês comentassem como engajar os estudantes e como formar os professores para esse novo olhar sobre o ato de avaliar. Essa pergunta é uma pergunta que precisa uns 3 dias aí para a gente poder responder. Você tem esse tempo aí, Mansur? $1 milhão, a pergunta de $1 milhão. A pergunta que vale $1 milhão se a gente souber a resposta, né? Eu penso que a gente vive no Brasil, eu já acho um pouco do que eu disse, quando a gente fala assim, que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, em relação à questão da avaliação, à questão da aprendizagem. A gente fala que a formação do professor, a gente precisa melhorar a formação do professor. E aí você vai na educação básica e diz, mas o professor tem que ter formação porque senão o aluno não aprende. E a avaliação, ela passa exatamente por esse ciclo, né? No Brasil, a gente tem uma cultura assim, tem que valer nota, tem que valer alguma coisa para a gente se esforçar.
Então, quem trabalha na educação, como a gente aqui, todos aqui trabalham bastante, sabe disso. Se você dá uma prova para os alunos lá, no ensino fundamental, no ensino médio, ou mesmo na universidade, você pega lá uma turma de 50 estudantes e dá lá uma avaliação, fala, isso aqui não vale nota, só para vocês verem quando vocês aprenderam. Você tem um resultado. Se você falar, essa aqui vai na nota do bimestre, tem outro resultado. Ou seja, a gente sabe disso, por exemplo, no ENAD. O ENAD é uma prova que a pessoa vai se quiser e tal. E o resultado do ensino superior é muito, muito ruim muitas vezes. O aluno vai lá, põe o nome e vai embora. Então, a gente tem um processo cultural em que nós estudamos para a prova. Então, não dá certo no Brasil, não deu certo o ciclo básico. Não deu certo, dá certo em um monte de lugar. No Brasil não deu. Porque desde pequenininho, se não tiver prova, se não tiver o dia da prova, se o aluno não estudar para a prova, se não tiver, ele não valer nada, ele não faz nada. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem agora com a nova base. Tudo aquilo que a gente fala de teoria ou de expectativas, porque temos que fazer, tudo isso ele passa para a gente trabalhar uma mudança cultural. Para a escola ou para a faculdade, fazer uma prova é mais fácil do que fazer uma avaliação, fazer várias avaliações, fazer apresentações, é mais fácil. Você pega no ensino superior, fazer uma avaliação que o aluno tem que apresentar uma tese, ou fazer um curso de graduação, seria o ideal. Mas como é que você faz isso se o estudante não vai querer fazer? Você tem uma série de dificuldades. Então, acaba sendo mais fácil e o brasileiro acaba ali indo pelo caminho mais fácil. Por isso que você pega um brasileiro, aí, um jovem, que vai fazer uma pós fora do Brasil, Israel, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele tem que fazer além de ser, ele pode ser um baita de um bom aluno aqui, mas ele vai ter que fazer um monte de adaptações, vai ter que ser, para poder entrar na universidade lá. Para sair, então, nem se fala. Então, eu acho que a gente tem realmente que ter uma mudança, e eu acredito, de fato, que se o governo, vou mudar um pouco já a partir da nova base, o novo ensino médio, e se definir um novo acesso, a forma de acesso ao ensino superior, de um jeito que não seja uma prova, a gente vai mudando um pouco essa cultura. Porque se não for assim, a gente está discutindo esse novo ensino médio, eu já disse desse jeito. O novo ensino médio ele tem todos os itinerários, mas se o acesso for a prova do Enem, as escolas vão ensinar para fazer a prova. Não vai colar, não vai funcionar o ensino para os itinerários. Não vai, porque a escola será boa, melhor aquela que tirar a melhor nota no Enem. Professora Ademar, é realmente assim, um grande desafio engajar os alunos no ato de avaliar. E acho que esse é o motivo, o Eduardo também colocou isso na fala dele anterior, esse é um dos motivos, porque cria-se essa ideia de que há um momento especial para avaliação, e há inclusive toda uma configuração especial da sala para aquele momento, e o aluno, então, se mata de estudar dias antes de fazer a prova e não tem a consciência, a intencionalidade de que em todo o seu dia a dia de sala de aula ali é tempo de aprender, E aí eu fico pensando em como vencer isso, e eu me inspiro muito, inclusive como professora, na educação infantil, Porque na educação infantil, a criança brinca enquanto aprende, o professor observa a criança se desenvolvendo e vai fazendo ali a sua pauta de observação, registrando os dados sobre o desenvolvimento da criança. Então, eu acho que como, então, engajar os estudantes das demais etapas de ensino no ato de avaliar, considerando que o professor da educação infantil está ali avaliando o desenvolvimento da criança naquele momento, Então, dando protagonismo ao aluno, deixando claro para os alunos, para a escola, no projeto político-pedagógico, que a avaliação é um processo, como nós estamos dizendo aqui, que perpassa todo o dia a dia de sala de aula. Então, assim, o aluno nós estamos observando a participação do aluno e estamos avaliando também. Nós estamos aprendendo com a nossa prática, redirecionando a nossa prática, e estamos nos autoavaliando também para sermos melhores, para alcançarmos os nossos objetivos na aprendizagem do aluno. Então, dar protagonismo ao aluno, incorporar a sua experiência e a sua cultura no processo de aprendizagem. Então,
Então, as metodologias ativas refletem muito bem quem é esse jovem contemporâneo. O uso das novas tecnologias é muito importante no ato de avaliar para promover o engajamento dos alunos. Então, plataformas, recursos mais gamificados, mais alinhados às metodologias ativas também no momento da avaliação, são grandes oportunidades de engajar o aluno no ato de avaliar, né? E aí eu acho que vem a parte mais difícil da questão para mim, e acho que o professor Ademar, na fala deles, também está ali perpassado, que é como formar os professores para esse novo olhar sobre o ato de avaliar. E eu acho que muitas das respostas estão lá na Base Nacional Comum para a Formação Docente, e aí muita coisa que nós precisamos melhorar na formação inicial e na formação continuada dos nossos professores. A Base Nacional Comum da Formação Docente indica, por exemplo, mudar o estágio para residência pedagógica, assimilando aí algo que já é feito na medicina e que funciona muito bem na medicina, levando essa ideia da residência para os cursos de graduação, né? A sintonização curricular das licenciaturas em pedagogia com a realidade educacional e suas demandas. Então, muitas vezes nós lemos teorias que estão muito distantes da prática de sala de aula. Então, é muito importante que os currículos de licenciatura em pedagogia tenham essa sintonia com a realidade educacional que está acontecendo nas salas de aulas brasileiras, né? Acho que é algo bastante instrumental, que acredito que as universidades estejam se movimentando nessa direção, que seria criar a sua matriz curricular, o seu currículo, a partir das 3 dimensões que nos traz a Base Nacional Comum da Formação Docente, que são o conhecimento, a prática e o engajamento, essas 3 dimensões aí importantes na competência do professor. A partir dessa matriz, os cursos, então, seriam estruturados e, por exemplo, eu posso citar aqui que, durante a minha graduação, eu vi pouquíssima coisa sobre avaliação, né? Eu me formei há 9 anos, não tem tanto tempo assim, e eu vi pouquíssima coisa sobre avaliação, caí nesse mercado da avaliação por acaso, nem sabia que eu poderia atuar profissionalmente nesse mercado. Então, é importante que essas matrizes curriculares também tragam um olhar especial para a avaliação. Professora Fátima, fica à vontade, você já é na minha frente. O Eduardo. Fique em dúvida lá, né, Eduardo? Quem fala primeiro? Eu gostaria de fazer uma provocação, porque tudo que nós estamos conversando, todos nós estamos concordando do ideal, né? O que seria ideal. Mas, enquanto nós tivermos a cultura da reprovação, nada disso vai acontecer, né? Porque a cultura da reprovação, ela está ligada à nota, à média, à avaliação bimestral, trimestral, à semana de prova, né? Então, essa cultura da reprovação, ela está arraigada na nossa escola. E no nosso professor, né? A moeda de troca do professor, infelizmente, hoje ainda é a prova, a nota, né? Então, enquanto não se descolar, não se desprender a cultura da reprovação, nós ainda estaremos aqui daqui sei lá quantos anos. A LDB ela é de 1996, ela é bastante moderna ainda hoje. Ela abre um leque riquíssimo de possibilidades no fazer pedagógico, na compreensão das metodologias, na questão da promoção. A LDB não menciona em momento algum a reprovação, né? Ela fala do processo ensino e aprendizagem. Então, nós já estamos desde 96, né, com as diretrizes curriculares que foram postas logo após a aprovação da LDB, com as novas diretrizes, as diretrizes gerais da educação básica são de 2010. Né, nós estamos há 10 anos falando, né, na questão da avaliação. Ela é uma questão que é um calo no sapato, né, aquele calo que machuca, que nós conversamos, apresentamos todas as alternativas
ideais, mas nós ainda temos sistemas de avaliação que soma, divide, abaixa, lá deu a média X para o aluno ser aprovado. Nós ainda temos a cultura de que a semana da prova, de que a nota vai reprovar, vai reter. Então, enquanto essa cultura ela não for superada, né, toda essa conversa maravilhosa que a gente está aqui colocando, nós vamos continuar falando daqui 10 anos, a mesma coisa. Então, eu vejo que para que, de fato, haja um engajamento dos estudantes, inclusive junto às famílias, né? Nós temos aqui família que cobra da escola o resultado, porque se a família não vê lá a nota 8, por exemplo, a família acha que a escola não fez o seu papel. Né? Se o aluno não tem ali, vai ter prova, tem aquele frio na barriga, fica nervoso, no dia da prova acaba até não se saindo tão bem, porque a prova ainda representa aquele terrorismo dentro da escola. Se nós não tivermos ainda uma mudança de paradigma com relação à formação do professor, né? Os cursos de licenciaturas, de fato, conhecendo o chão da escola, conhecendo quem é esse aluno, o que eu quero, qual é aquelas perguntas importantes que devem ser feitas para o processo de desenvolvimento da nossa criança cidadã, do nosso estudante, do nosso adolescente. Então, nós ainda, se nós não conseguirmos nos despreender de conceitos, né, que estão tão profundamente solidificados, né, calcificados, né, no processo educacional, a gente vai continuar falando, né, de todas essas questões da avaliação bonita, das metodologias interessantes e do aluno condicionado ainda a um processo, a uma ferramenta de negociação, porque ele está preso à cultura da reprovação, ele está preso ainda, né, por enquanto, a questão do Enem, né? Vamos ver se o Enem, como a Ademar colocou, como nós ouvimos hoje o presidente do INEP apresentar nessa... Achei muito tardio 2024, né? Eu acho que nós temos um trabalho muito árduo, muito antes desse 2024, para podermos superar todas essas questões que estão aí atrapalhando o processo de ensino-aprendizagem. Né? O sucesso do nosso estudante é realmente quando ele sabe trabalhar com as questões e com os problemas apresentados no dia a dia dele. Se ele não sabe transitar nas questões problemáticas do dia a dia dele, ele não aprendeu nada. Obrigado, Fátima. Eu acho que é importante pensar que o engajamento de qualquer pessoa para qualquer coisa tem que ter sentido. Né? Eu tenho que ver sentido naquilo que eu vou fazer para me engajar. Óbvio, né, que quando a gente fala de um currículo brasileiro, aí a gente tem que lembrar disso, que é extremamente vasto. A gente tem um currículo astronômico para ser cumprido, né? E ele é igual para todo mundo, né? Você pensa que até o terceiro ano do ensino médio, a série do ensino médio, a gente tem ali um volume de informação, de conteúdos de fato cobrados, e com uma base nacional agora, a questão das habilidades e competências exigidas, que nos traz um desafio enorme. Então, eu acho que é legal também botar um pé no freio e dizer assim, não vamos revolucionar que toda avaliação, ou que todo momento de avaliação da escola seja o melhor de todos nesse momento, porque eu acho que a gente tem que avançar com calma, aos poucos. Quando eu falo isso, gente, não me entendam mal, mas aí eu volto também para o pátio de escola para me explicar. Um professor de física, por exemplo, vi alguns exemplos acontecendo em algumas escolas, na minha, por exemplo, onde a avaliação final do sujeito para falar de conservação de energia, de ação e reação, foi o lançamento de um foguete, valia a nota. Os alunos ficaram loucos, ensandecidos com aquilo. E era um desafio tão grande e tinha tanto conhecimento aplicado que para eles era um prazer participar daquele momento. Não era um fado, um peso de fazer uma prova sobre aqueles conceitos. Agora, é óbvio que esse professor de física do ensino médio não tem condição de trabalhar dinâmicas e ferramentas tão lúdicas, né, e tão prazerosas o tempo inteiro, porque isso exige tempo. Né? Então, a gente tem que entender, em alguns momentos, né, algumas ferramentas
mais tradicionais, mais objetivas para a investigação de determinadas coisas acontecerão. É óbvio que sim. Mas falando em engajamento, então, a gente precisa dar sentido e precisa proporcionar aos alunos algo que seja desejado, né? E no caso da formação dos professores, concordo plenamente com a Bianca, que um ponto que é preponderante é a possibilidade da experiência desse professor na escola. Não dá para imaginar um profissional da educação sendo formado que não tem uma experiência de atuação. Não à toa a medicina é assim. É tão sério a medicina que tem a questão da vida ou morte, né, da eficiência de se resolver algo, mas a educação, pessoal, é muito sério também, né? Precisamos trazer esse professor para pensar nessa prática e entender, pô, isso que aqui que eu estou vivenciando não condiz com o que eu aprendi, eu vou ter que estudar diferente, eu vou ter que procurar um outro caminho. Então, isso é importantíssimo. E adicionaria a isso, evidentemente, um grande investimento das instituições de formação continuada. Não dá para pensar no mundo de hoje, quando eu saio de uma universidade que propôs um curso para mim, que em 6 meses, 1 ano, 2 anos, a realidade é a mesma. Não, ela não vai ser a mesma. Isso prova o momento que a gente vive. Grande parte dos professores do mundo, aí eu vou sair do Brasil aqui, não estavam preparados para vivenciar o modelo de ensino remoto. Não estavam. Usar tecnologia para intermediação do aprendizado é novo, como se disse antes, também não é, sabe? As plataformas já estavam disponíveis gratuitamente, inclusive há muito tempo, mas não se valia. Aí eu não quero me avançar, acho que também não é o foco, mas é só a gente olhar a legislação educacional. A gente teve de criar lei para autorizar trabalhar com ensino remoto por uma necessidade. Mas agora a discussão pessoal, não dá mais para pensar que o ensino remoto, que a alternativa desse ensino remoto, seja somente para agora. Usar ela para frente, numa proporção, com uma intencionalidade, é absolutamente imprescindível para o engajamento e para a formação desses professores também. Realmente é muito instigante. Estamos indo aqui para o final da nosso encontro e eu vou fazer aqui a última provocação a vocês. Como realizar a avaliação socioemocional levando em conta a nova BNCC? Todo mundo em silêncio agora. Acho que eu vou começar. Já que não estamos mais tão disciplinados e mudamos a ordem, né? Acho que eu vou começar agora. E aí queria retomar o ponto da Fátima, que é uma provocação sobre a qual a gente precisa refletir com bastante intensidade, tentar investir, né? E no caso da avaliação socioemocional, eu já ressaltaria que não atribuindo nota, né? Não há como realizar uma avaliação socioemocional atribuindo uma nota, por exemplo, sobre autoconhecimento, quanto o aluno tem autoconhecimento ou não, né? Por outro lado, também não sou, e aí contribuindo com a provocação da Fátima, não sou propriamente contra a nota, né? Acho que as metodologias quantitativas de correção de avaliações já mostraram que é possível, claro, de uma forma muito diferente de medir quantos ml tem nesse copo de água, né? Mas é possível quantificar a aprendizagem. O problema, eu acho, que é como nós fazemos isso, que é aplicando uma prova de fim de bimestre e dando o atestado de que o aluno sabe ou não sabe a partir daquela nota. Então, atribuir nota é um trabalho que o professor deve fazer com muito cuidado aí ao longo do ciclo de ensino e aprendizagem, variando nos seus instrumentos e quantificando a maior quantidade possível de instrumentos de avaliação e atribuindo essas notas a partir deles, né? Agora, para avaliação socioemocional, aí a minha recomendação é que isso não seja feito, né? Como quantificar habilidades socioemocionais. Agora, como então citar um exemplo que seja bastante instrumental para o professor fazer a avaliação de habilidades socioemocionais? Aí eu acho que eu vou citar a minha própria experiência, tanto como professora, quanto como coordenadora e gerente em empresa de educação, né, que é o meu papel aqui no Site Digital. Eu fui estudando e descobrindo que, quando eu estava dando aula, ainda que isso não fosse intencional na minha prática, eu estava o tempo todo com aquilo implícito, tentando trabalhar o socioemocional nos meus alunos.
E aí, então, como fazer isso? Eu passei a incluir nos meus planos de aula habilidades socioemocionais. Então, eu tinha lá a habilidade do componente, meu componente era redação, língua portuguesa, e tinha lá uma habilidade socioemocional. E aí, na avaliação, como fazer isso? Por exemplo, em uma autoavaliação, além de testar uma determinada habilidade que envolve determinado conteúdo de língua portuguesa, por exemplo, algo relacionado ao texto argumentativo, dissertativo, eu posso avaliar também o autoconhecimento do meu aluno, a capacidade de comunicação dele, e aí depois dar um feedback para ele, levando as minhas contribuições. E aí eu volto ao exemplo da educação infantil, né, na qual é comum os pareceres descritivos e qualitativos. Então, eu acho que esse é o caso da abordagem socioemocional, eu oferecer para os meus alunos essa devolutiva qualitativa sobre o desenvolvimento socioemocional deles, né, e dar orientações para que eles desenvolvam essas habilidades. Por exemplo, um aluno muito tímido, para desenvolver a habilidade de comunicação, dar certas orientações na hora de ele apresentar um trabalho, para dar confiança, para que ele se sinta seguro e não se sinta intimidado pelos colegas, né? Então, acho que tentando trazer isso para algo bastante instrumental, sobre o qual eu refleti bastante, tanto na minha atuação como professora, quanto na minha atuação agora, né, no SAI, o meu exemplo seria esse. Se me permite furar a fila, é só porque eu estou muito conectado ao que a Bianca falou. Assim, eu acho que tanto a questão da avaliação socioemocional como o planejamento de como lidar com esse assunto em escola tem que estar enraizado às disciplinas, aos professores. Eu não concordo, né, sei que existem muitos projetos nesse sentido e muita gente a favor, mas já o aluno vai ter uma aula de educação socioemocional semanal e vai ser avaliado nessa aula para isso. Gente, a relação com o professor, a relação com os colegas é o desenvolvimento desse indivíduo. A Bianca cita de novo a questão da educação infantil, que um dos propósitos é a socialização. Aquela pequena briga com o colega, a disputa do brinquedo, ali é aprendizado. Sabe? Eu não vou ter que separar o pátio desse aprendizado para depois ir para a sala de aula e falar, aqui existe uma coisa que se chama respeito. A gente tem... Não, gente, ali no momento da atuação já se tem, né, o desenvolvimento acontecendo. E aí, quando a gente traz isso para a realidade da escola, qualquer área, qualquer disciplina tem, por exemplo, experiências de trabalho de grupo, de interação entre as pessoas. Tem um momento de manifestação desse aluno, né? Não só no grupo, mas com a própria sala. Por exemplo, espaço de fala durante a aula. Se uma escola não permite que o aluno possa tirar uma dúvida ou levantar uma questão enquanto o professor constrói uma ideia, a gente está ali tolhindo uma possibilidade dele se expressar, né, encorajá-lo para se expressar em público, ou até mesmo errar, ter a coragem de errar, porque ele pode se expor na sala, falar algo que não estava correto, e a condução ser tão boa que ele vai entender, fala, não, eu não preciso ter medo de errar, eu posso contribuir e participar. Então, sou absolutamente empático e concordo com todas essas questões onde a gente pensa o ensino socioemocional ligado a todo o contexto da escola, em todos os espaços da escola, da hora que entra, a hora que sai, na hora do recreio, dentro da sala, fora da sala, onde for. E que todos os profissionais da escola, não à toa, são chamados de educadores, passou o portão da escola, é educador. Todos fazem parte desse processo de formação e desenvolvimento do aluno. E aí, quando, obviamente, a gente vai para a avaliação, a gente tem que entender que dar nota para isso é, no mínimo, estranho, né? E aí o que a gente tem que entender é, obviamente, através da observação, né, da inclusão de uma rubrica dentro de uma avaliação de determinada área, a possibilidade de ter o feedback, porque sem o feedback também a gente não consegue avançar em nada. Professora Ademar, professora Fátima. Bem, eu acho que a gente está terminando aqui. Eu queria dizer assim, que a questão da avaliação socioemocional, se você não tiver um aluno, estudante, desde a criança menorzinha, de 3, 4 anos, até o ensino superior, se esse indivíduo não estiver bem, não estiver se sentindo bem, seja por qualquer razão, se não estiver bem em casa, não estiver bem com a sua família, com a sua esposa, né, nos seus mundos, ele terá mais dificuldade de aprender cognitivamente, né? Então, assim, isso é muito mais, acho que como a Bianca diz, assim,
tem ferramentas, tem tecnologia, mas é muito mais um olhar do professor para aquele indivíduo que está atrás do estudante do que, de fato, você ter metodologias ou tecnologias para fazer isso. E como acho que todo mundo falou, não faz muito sentido dar uma nota socioemocional. Você está bem ou não está bem, acho que não tem 70%. Né? Você tem, de fato, uma avaliação, você está bem ou não está bem. Se você não está bem, precisa encontrar um caminho para melhorar. É isso mesmo, né? Bianca, Eduardo, Ademar, né? Não tem como avaliar, né? Ademar, Eduardo, muito bem colocado, né? A escola, ela é todo um território de aprendizagem, né? Desde o momento, né, daquele portão, a escola se torna um mundo mágico de aprendizagem, né? Então, todos os espaços, eles são espaços justamente para esse crescimento, para esse desenvolvimento, não apenas dos estudantes, mas de todos os profissionais, colaboradores que integram e que vivenciam esses espaços, né? Então, eu acho que foi muito ricamente colocado, Bianca, Eduardo, Ademar, né? Não existe como mensurar qualquer situação, né, que é um aprendizado que inicia-se lá na educação infantil, que se desenvolve, né, com todas as ferramentas, instrumentos, metodologias ao longo da vida escolar, não apenas dos alunos, dos estudantes, mas de todos nós que estamos inseridos no dia a dia da escola, no dia a dia na nossa vida cidadã. Então, eu acho que considerar a escola como um grande território de aprendizagem, explorar cada território para cada uma das competências ali indicadas pela base, né, são momentos que não podem ser desperdiçados, eles têm que ser aproveitados em cada segundo. Bom, nós estamos encaminhando aqui nosso painel já para o final, mas antes de terminar, eu queria fazer uma provocação a vocês, né? Vai ser difícil a gente ter interação com o público, porque a gente não vai ter tempo. Os que tiverem perguntas, eu sugiro que mandem, a gente encaminha para os palestrantes para eles depois responderem. Mas, para encerrar, eu queria colocar para vocês, com a nova BNCC, com itinerários, com vamos dizer assim, os currículos integrados, o que vocês têm da visão de avaliação nesse sentido? O que vocês acham que é possível ser feito, porque é uma realidade completamente diversa da que nós temos atualmente, da que a nossa academia prepara o nosso professor? Vocês acham que vai ter que haver muita mudança ou vai ser uma evolução natural? Quem se habilita? Vocês estão igual os alunos, com medo de falar. Eu estou sendo educado, deixar quem quer que eu falar primeiro. Bem, eu acredito que, primeiro, a gente tem que evoluir do conteúdo para a habilidade, entendendo que não estamos jogando o conteúdo no lixo, né? O conteúdo está contido na habilidade. A habilidade é uma unidade maior, né, que tem um olhar para o aluno muito mais completo. Então, é importante evoluir do conteúdo para a habilidade. Sobre a questão da BNCC, do ensino médio propriamente, que tem os itinerários e tudo, é importante que a gente perceba que os componentes ainda estão ali. Então, não acho que a gente vai descolar rápido de uma avaliação por componente. E acho que, ao longo do caminho, a gente pode ir fazendo as tentativas de uma abordagem um pouco mais multidisciplinar, pelo menos na grande área, né, aí, relativa ao nosso componente, no meu caso, por exemplo, linguagens, para a gente ir evoluindo, mas eu não acredito que isso vá acontecer tão rápido, não. Eu acrescentaria que, muito em relação ao itinerário formativo, quando a gente pensa que existe uma proposição de atuação desse aluno, né, na possibilidade de intervenção no meio, na sociedade, quando a gente tem esse braço dos itinerários, a gente entra de novo naquele mesmo debate que vem acontecendo aqui ao longo do dia, que é o Enem, o SAEB restringe o que a escola vai fazer, como vai fazer.
Mas se a gente tirar isso por um momento e falar, não, vamos olhar para a base e vamos pensar o que precisa fazer. Se a gente olhar para a base, o trabalho, ele é absolutamente diferente do que a gente tem pensado até agora. Porque se a gente precisa falar de intervenção ao meio e à sociedade desse aluno como avaliação, a própria intervenção já é a própria avaliação. Se eu tenho a capacidade daquilo tudo que eu adquiri através da experimentação científica, de pesquisa, etc., e chego e culmino essa exploração minha numa atuação, eu tenho sucesso na própria aplicação. Meu aprendizado está sendo consolidado ali, está sendo colocado em prática, contextualizado. Então, assim, já existe um caminho, de certa forma, muito bem organizado para isso acontecer. E concordo que é um desafio enorme, enorme. A gente veio falando lá do início, dessa questão da segurança da família com a nota, né, e tudo mais. É um caminho que a gente vai ter que percorrer, é uma mudança de paradigma e a gente vai ter que enfrentar e vencer isso. Porque não me parece razoável a gente esconder que, assim, pelo menos para quem é educador e quem fala desse assunto, é muito coerente falar dessa mudança. É muito coerente falar que o aluno, ao final do ensino médio, precisa estar sabendo fazer isso. Então, assim, a gente tem que entender que há uma mudança de perspectiva na forma de olhar a avaliação quando se tem o itinerário em evidência. Complementando, Bianca, Eduardo, é muito difícil, né? Nós ainda acho que vamos ter um tempo nessa caminhada, porque a mudança de paradigma, né, a inversão, não de forma alguma desconsiderando as ciências, né, historicamente acumuladas, é um fator de grande importância que faz parte, né, do que é a escola, mas nós estamos numa tentativa de inverter, né, o conhecimento vai estar a serviço de, né, e nós temos ainda a cultura do conhecimento por si só. Então, é uma caminhada, exige, né, uma reestruturação dos cursos de licenciatura, que, né, são os profissionais que vão atuar, que estão lá na ponta, na sala de aula. Então, o curso os cursos de licenciaturas, eles já estão, né, com as diretrizes postas para a revisão da formação dos professores. Então, nós ainda temos aí uma caminhada importante, uma caminhada com grandes desafios, né? Até para nós entendermos que nós temos um único fio condutor que inicia-se na educação infantil e tem a sua conclusão lá no ensino médio. E essa construção, ao longo da caminhada do nosso aluno, do nosso professor, que tem que fazer parte na formação, na formação contínua dos professores. Então, a questão da interdisciplinaridade, a questão da conversa, da troca urgente entre todos os componentes curriculares, para que, de fato, o que está posto na BNCC seja conquistado.